Sua novel fica melhor com headphone. E você ainda vem com foi bem no teste. Um sorriso mortal apareceu no rosto dela. Mas tem mais. Para evitar que ela ficasse mais brava, decidiu contar tudo de uma vez. Talvez isso faria o cascudo que levaria a ser mais leve quando ela voltasse. Por que eu sinto que não vai ser coisa boa? Vamos lá. O que tem mais? Leonardo contou o teste inteiro, enfatizando a singularidade do seu Alt e a oportunidade dada por Rafael. Massageando suas têmporas, Elisa estava dissecando em sua mente tudo o que ouviu. Está me dizendo que aquele velho te deu uma chance para estudar lá? Em outras palavras, você está me dizendo que ele, de todas as pessoas, sentiu pena de ti? Na mente dela, a tal oportunidade oferecida não era mais do que dó do filho dela, e uma forma de recompensar pelas coisas que ela e Luiz já fizeram. Mãe, não foi assim. Você sabe que eu não queria. Leonardo ficou um pouco deprimido com a conclusão e os comentários. Afinal, Elisa sabia que seu filho era traumatizado ainda. Ah, certo. Certo. Você ainda decidiu isso. Isso é algo bom. Desculpa, mãe, por ter pensado tanto. Ela deu uma risada abafada e baixa. No entanto, nunca admitiria que surtou por um segundo. Estou feliz que tenha decidido seguir esse caminho, meu lindinho. Já conversamos sobre parar de me chamar assim. Quer apanhar? Seu rosto se tornou sério, como se não tivesse ficado feliz antes. Se quiser, eu pago a tua passagem pra cá. Leonardo engoliu seco. Não, mãe. Bom garoto. Terminando de conversar com seu filho, estalou o pescoço em sons altos, como se tivesse acumulado muita tensão em pouco tempo. Enfim, a mamãe precisa discutir algumas cláusulas com aquele velho sobre o seu bem-estar ainda. Nesse momento, algumas vozes soaram de fundo. Era a chegada dos japoneses para a troca dos móveis quebrados. Bem, já que chegaram, vou indo e ligarei para esse querido, bem afeiçoado e benevolente Rafael. Vou garantir o melhor para o meu lindinho. Obrigado. Ele ainda estava um pouco desanimado pela forma como sua mãe estava tratando tudo. Mas, ainda assim, sabia que essa mulher sempre buscou pelo melhor para sua família. Então, ainda olhando para seu filho, Elisa desviou seu olhar para o almoço dele e reclamou. Ainda comendo isso. Tá na hora de mudar essa alimentação. Esses nuggets. Você ainda vai morrer por causa disso. Beijinhos, filhinho. Mamãe vai indo. A ligação terminou. Leonardo olhou para o próprio prato, pensando em seu corpo. Era óbvio que não tinha qualquer benefício naquilo, mas já se tornara um vício criado por morar sozinho. Ele respirou fundo. Descartou o que restou no prato à lixeira e foi direto para seu quarto. Tudo o que o seu corpo pedia agora era um bom cochilo pela tarde. A madrugada estava esperando esse jovem coruja. No Japão, após terem trocado os móveis no quarto de Elisa, era hora de fazer uma ligação importante. Nelink, ligar para velho Tavares. Fora o apelido estranho, ela estava muito mais séria do que o habitual. Não demorou mais que 3 toques para que fosse atendida. A imagem de Rafael apareceu. Estava sentado em uma bela poltrona, bem em seu escritório. Será uma longa discussão. Quando viu a afeição no rosto da mulher, já tinha ideia do tanto que estava segurando. Rafael, exijo uma explicação. Que papinho foi aquele de oportunidade? O que você tá querendo com meu filho? Acha mesmo que eu não poderia dar isso a ele? Não me faça ir até aí para lidar contigo também. Ela levantou a mão e estalou cada falange dos seus dedos, apertando em um punho.
Elisa, peço que se acalme e escute. Tentou manter a compostura, mesmo sabendo que aquela mulher poderia explodir e ir até ele. Não vou mentir nem esconder algo sobre tudo isso. Confesso que à primeira vista, pensei em promovê-lo apenas pelo seu Walkt. Contudo, Elisa, o seu filho carrega aquilo que seu marido sempre demonstrou: sua humildade e sinceridade. Leonardo tem tudo o que nós, venantes brasileiros, precisamos. Tavares, ele tem apenas 14 anos. E é do meu filho que estamos falando também. Não vai ser com esse discursinho todo enfeitado e sentimental que vai conseguir o meu apoio. Ainda sou a mãe dele e, sem a minha aprovação, não vai conseguir o que quer. Nessa hora, Rafael suspirou forte. Elisa, você não pode continuar protegendo assim. O garoto já decidiu o que deseja fazer. E, em uma tentativa de contornar a situação, apelou para o sentimental do filho dela. Eu posso e vou. A resposta foi curta e grossa, ignorando o que o pobre Leonardo sentia. Meu marido morreu naquela maldita raid sua e você ainda ousa querer levar o meu filho para o seu lado. Rafael, me dê bons motivos e não apenas palavras bonitas. Mais uma vez, estalos foram ouvidos, ainda mais alto que antes. Elisa expressava claramente que estava ficando sem paciência. Rafael. Outra vez foi forçada a massagear as têmporas e suportar o que sentia. Rafael, eu estou pronta para que meu filho viva uma vida comovenante. Nós dois sabemos muito bem como pode ser horrível e difícil, mas mesmo assim, era o sonho meu e do meu marido que Léo seguisse esse caminho também. Quando Rafael estava prestes a abrir a boca para dizer algo, Elisa levantou a mão, interrompendo-o. Mas eu não quero ver você tratando-o como uma ferramenta, Rafael. Nós já somos uma, e eu não quero que ele seja considerado uma antes mesmo de ser um verdadeiro venante. Com a mão estendida ainda, virou ela e desceu 2 dedos, sobrando 3 levantados. Eu vou exigir 3 condições para te permitir que continue dando suporte para o meu filho. Muito bem. Respondeu com firmeza. Mesmo que as exigências pudessem ser absurdas, ainda eram só 3. Primeiro, eu quero alguém participando da vida colegial dele, para proteção. Disfarce alguém e não precisa fazer amizade com ele, apenas ficar de olho constante. Ter um grau tão baixo em colégio renomado vai ser terrível para ele se estiver sozinho. Se algo grave acontecer, você deve me contatar de imediato e enviar alguém com cura no mesmo instante. Rafael assentiu, comentando. Eu já havia previsto isso. Não se preocupe, não seria diferente. Elisa também assentiu e continuou. Ele não vai conseguir acompanhar o crescimento e velocidade de evolução de Alks dos outros alunos. Então, a cada 2 meses, quero que você o leve para algum portal para treinar. E não esqueça, a segurança dele é prioridade. Rafael pareceu meio incomodado com isso. Afinal, era uma pessoa de renome e de alta patente na Associação das Américas. Dessa forma, se o vissem ou soubesse que estava levando o adolescente para o portal, mesmo que fosse a cada 2 meses, ainda levantaria muitas questões, além de custar o tempo dele fora do trabalho. Mas, mesmo essa exigência, ainda era algo aceitável. Por último, Rafael, eu estou abrindo mão da coisa mais importante da minha vida. Então, obviamente, preciso que você também faça algo do mesmo tamanho. Afinal, é do meu garotinho que estamos falando. Por mais bruta que fosse nos diálogos, esse último pedido parecia trazer uma grande alegria.
jogando-o na cara de Rafael, com todo o gosto. Eu quero que você odeie aquela coisinha que pegou naquele dia. Apenas em ouvir a última frase, esse enorme homem sentiu um arrepio. O que ela se referia era um item raríssimo que havia conseguido da raid mais perigosa que participou, justamente naquela que Luiz perdeu a vida. Sua grande mão estava apertando forte o joelho, afinal, era um item muito delicado para ser jogado em uma troca. Elisa, você realmente entende o valor dele? Abrir mão e dá-lo para um adolescente? E se for roubado? Assim que ia continuar a falar, a mulher o interrompeu, ignorando qualquer coisa que poderia vir em seguida. Primeiro de tudo, Tavares, não foi você que disse, agora mesmo, que eu e você poderíamos lidar com o problema do grau do Léo? É óbvio que entendo o valor desse item que custou a vida do meu marido! Ela rangeu os dentes quando terminou em voz alta e logo acrescentou. Você achou mesmo que dando um dos seus brinquedinhos baratos pra ele seria o suficiente? Eu já falei pra você. Não ouse tratar o meu filho como uma ferramenta. Rafael se acalmou, porque, se Elisa se estressasse um pouco mais, não teria mais discussão alguma. Então fechou os olhos, reavaliou o que falou e notou que estava sendo irresponsável em alguns pontos. Principalmente em tentar fazer perguntas falsas como: se for roubado? Se o rapaz estivesse sob constante observação, não teria como alguém roubá-lo, porque seria culpa dele e não de Leonardo. Aproveitando que Rafael estava preso em seus pensamentos, Elisa queria terminar com a discussão, sem dar chance para ele contra-argumentar. Por sinal, esse item que guardou com tanto esforço não era justamente para dar a alguém que valesse a pena ajudar? Ela lembrou o primeiro motivo de Rafael estar guardando com tanto afinco esse objeto. O seu valor só existia para os fracos. Ou seja, a sua importância só existia aos olhos de Rafael, e ninguém mais. Por isso esse homem estava tão relutante em dá-lo. Elisa continuou. Além disso, eu também daria algo muito importante para ele. Era hora de dar fim a essa negociação. Que tal? Não achas justo? Um sorriso que parecia uma ameaça surgiu, mostrando a felicidade em tomar algo desse velho. Do outro lado, Rafael afrouxou o nó na garganta, porque parecia estar mais apertado do que de costume. Sua mente estava ainda tentando processar que tudo o que estava em jogo era apenas o futuro de um adolescente. Como pôde se tornar algo tão sério assim? Mas, claro, só de olhar para a tela holográfica, sabia a resposta. Era o filho da mulher que detestava ele. Mais ainda, tudo o que ela apontou fazia sentido. Certo, Elisa, você venceu. No entanto, essa terceira exigência tem que esperar. Ele, em anos, lembrou como ia ser colocado contra a parede. Essa negociação nem poderia ser chamada assim. Foi mais como um roubo. Por? Perguntou, estranhando. Com um suspiro longo, o provecto se encostou fundo na poltrona, relaxando um pouco. Aquele item acabou virando uma pesquisa das associações. Em poucos anos, algo parecido será distribuído. Foi previsto que algo melhor do que o item original. Ele sabia que podia contar essa informação. Afinal, estava em um canal seguro. E se houvesse um espião, deveria estar infiltrado até a última chamada da Associação das Américas para saber do que estavam falando. Quanto tempo para poder entregar o Léo? De acordo com os memorandos, tudo o que podiam pesquisar já foi perfeitamente sondado. Ou seja, eu posso retirar o item de lá, desde que emita um comunicado para o departamento. Deve demorar 3 ou 4 meses para retornar às minhas mãos. Entendo. No segundo encontro com o Léo. Certo, Tavares. Deixarei o meu filho em suas mãos até que eu volte para casa. E não se esqueça das outras exigências.
Então, até mais. Espere, você não me disse o que vai dá-lo. Prestes a se despedir, Rafael perguntou com pressa. Elisa percebeu que não falou e deu um tapinha na testa, respondendo. Aquele anel que Luiz estava tentando terminar. Faltam alguns detalhes e melhorias, mas vai servir muito bem para ele agora. Imaginando que estava para terminar de explicar, Elisa lembrou de algo e falou provocando. Por sinal, aproveitando que você está todo disponível aí, vou enviar o anel pelo canal da associação. Só faça ser entregue o mais rápido para ele. Rafael não pôde acreditar na audácia dela. Fechou seus olhos e respirou lentamente. Era muito difícil lidar com essa mulher. Ele já estava de saco cheio. Certo, só envie logo. A dublagem anterior foi feita pelos membros da equipe do Esquadrão, uma produção da Iolo Fanubis. Caso queira ter a sua história dublada por nós, entre em contato com a equipe da Nobel Brasil. Quem sabe a sua história pode ser a próxima? Nos veremos em breve.